Olá, eu sou o pastor Ezequias, a paz do Senhor. O nosso tema que nós estaremos trabalhando é da lição 6, o Evangelho da Missão Integral. Nessa lição é importante nós estarmos olhando que Jesus ele se preocupou em dedicar a maioria do seu tempo para com aqueles que ele havia escolhido para dar prosseguimento à obra de Cristo aqui na terra. Portanto, quando os irmãos professores forem estar ministrando, é muito importante que os irmãos possam fazer uma análise pessoal de como você tem levado a obra de Deus na face da terra. Jesus ele traz toda uma atenção para com a sua obra, seu ministério no decorrer muito curto, de 3 anos, mas ele dedica a seus discípulos, ele treina esses discípulos, ele integra esses discípulos, ele faz com que esses discípulos, a partir de cada instante, eles levam uma experiência no decorrer do ministério. Por isso Jesus ele cura. Quando a gente vai para o texto bíblico, o comentarista da lição, o pastor Dilma, ele traz Jesus, mostrando Jesus curando. Então Jesus, em todos os atos que ele faz, ele tem a prática pedagógica, ele está ensinando. Ele ensina os seus discípulos, aquele que ele os escolheu, e faz com que cada um deles possa entender, olha, eu estou curando. Quando vocês estiverem somente sozinhos no trabalho, vocês têm que entender que a obra de vocês deve ser acompanhada pelos milagres. E aí eu faço uma pergunta para você, professor, para você, superintendente. Aonde estão os milagres que acompanham o seu ministério? Nós precisamos de, a cada dia, ser vaso de Deus, ser instrumento de Deus, não somente para estar diante da sala de aula, mas como Jesus, levar a uma missão contínua, integral, fazendo com que ela ultrapasse as fronteiras da fé. Eu fico bastante emocionado quando eu leio aquele livro do John Stott, O Discípulo Radical. E ele comenta que nós precisamos de alcançar a semelhança de Cristo. E isso nos preocupa, porque essa lição ela vem nos trazendo a reflexão de como que está sendo o Evangelho de Cristo. Aparece evangelhos de diversas denominações, mas o de Cristo ele é um evangelho integral, por isso ele nos leva a entender isso. A palavra de Cristo, ela tem poder para criar, tem poder para levantar o homem do lamaçal. Paulo ele escreve aos Efésios, diz, olha, e vós fostes ressuscitado do mundo de pecado, de um lamaçal de pecado, e trouxestes a vida. Que nós possamos entender isso e refletir que Jesus ele nos leva a cada dia a entender essa palavra que o nosso corpo, a nossa alma, precisa de alimento. Se o nosso corpo precisa de um alimento natural a cada dia, também o nosso espírito, a nossa alma. Por isso, nós precisamos entender o que Jesus explicou. Em certos momentos, Jesus, contestado pelos seus apóstolos, ele diz, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. E que nós possamos entender isso. Que a integração do discípulo na igreja, ela é importantíssima. Que nós possamos entender isso. Você, pastor, entenda esse ponto. Pega os novos convertidos, os recém-nascidos na fé, integra a igreja. Vivemos dias que a igreja, muitos se convertem, mas poucos se salvam. Por que poucos se salvam? Porque nós estamos falhando. Estamos falhando no ponto de integrar os novos convertidos à realidade da igreja. Se salvam
e estão como crianças recém-nascidas jogados à beira da estrada, à beira das ruas, na lata de lixo. Assim como a gente vê em muitas mães inescrupulosas que têm o seu bebê e não o cuidam, simplesmente colocam na lata de lixo. Que nós possamos estar não apego à religiosidade, mas fazer como Cristo, levar aquela missão de pregar o Evangelho, discipular. A ordem de Jesus foi essa: ide e fazeis discípulo. Aí cabe a você, nobre professor, a você, superintendente, a você, pastor. E eu pergunto para você nesse momento: quantos discípulos você tem? Quantos discípulos acompanham você? Uma certa vez, eu estive em uma cidade do interior, orando nos hospitais. Quando eu chego em um leito, um senhorzinho já de idade um pouco mais avançada, ele vira para mim e eu disse para ele: olha, eu posso orar pelo senhor? Ele disse: qual que é a sua religião? E quando eu disse que eu participava na igreja Assembleia de Deus, ele disse: então você pode orar. Eu não estou aqui querendo fazer uma apologia simplesmente à Assembleia de Deus, mas que tem muitas pessoas querendo demonstrar para os irmãos que há muitas pessoas que ainda estão presas a uma religião. E nós precisamos de não ficar preso à religião, à denominação, mas levar a missão de Cristo a cada dia, pregar a palavra, ensinar. Porque Jesus ele se preocupou muito em treinar os seus discípulos. Hoje nós temos poucos discípulos, né, no seio da igreja, porque se prega muito, mas se ensina pouco. Dá muito vazão ao cântico e pouco à palavra. Muito vazão à festa e pouco ao ensinamento. Que a igreja, nós possamos refletir isso, que quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele seguiu passo a passo, integralmente, a cada dia, a cada instante, era um momento para Jesus ensinar os seus discípulos. Que a sua missão, ela extrapolava fronteiras, extrapolava região, extrapolava etnias. Então que nós possamos, meus nobres professores, superintendentes, pastores, integração, discipulado. Como que está o discipulado na sua igreja? Tem tido discipulado na sua igreja? Como que é a sua preocupação com o discipulado? É a mesma forma que você preocupa no evangelizar? É a mesma forma que você preocupa de levar as pessoas a se alimentarem um bom alimento a cada dia? Então a missão de Jesus, ela consistiu nisso. Escolher os seus discípulos, os ensinar, os treinar, os capacitar, para que a cada dia eles pudessem estar aptos a realizar a obra de Deus. Cabe a nós, professor. Cabe a nós que estamos diante das várias salas, vidas que vêm aos domingos ou nos ouvirem. Levar a eles a uma conscientização de que Jesus vai cobrar de cada um de nós o nosso trabalho para o qual nós fomos chamados. E a Bíblia também ela nos exorta que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores, pastores e mestres. Que nós possamos a cada dia, conforme aquilo que Deus tem nos chamado, realizar a nossa missão. Assim como Cristo levou, e lá na cruz, quando ele disse, está consumado, nós possamos dizer também, terminei aquilo que eu fui chamado, fiz com todas as minhas forças, para que o nome de Jesus possa ser glorificado e o Evangelho possa ser a cada dia mais visto e entendido, e também experienciado com a presença de Cristo através da sua palavra, que nos molda cada dia até o arrebatamento da igreja. Que Deus os abençoe e nós encontraremos na próxima lição, assim Deus nos permite.